Amigas e amigos, antes de tudo eu quero fazer uma consulta com os internautas, porque ultimamente eu tenho feito vídeos mais curtos e a audiência tem caído. Eu não sei se tem outros fatores, outras circunstâncias, mas o fato é que caiu. E eu prefiro fazer um vídeo mais longo porque dá mais conexão aos temas das análises. E, enfim, eu fiz aí uma espécie de um experimento a pedido de alguns internautas. Eu gostaria que quem puder se manifestar, eu fico desde já agradecido. Eu quero falar um pouco aí da natureza dessa pesquisa aí do relatório Oxfam, que é uma ONG que publicou um estudo aí dizendo que o país está estagnado, né, que consequentemente há a questão das desigualdades, parou de cair a desigualdade no país, coincidentemente do auge do golpe, que foi o impeachment fraudulento da presidenta Dilma Rousseff. O país vinha aí num processo de redução das desigualdades sociais e isso se estancou. Evidentemente que tem muito a ver, né, com a recessão, com a crise econômica que foi deflagrada exatamente na marcha golpista, né, o sentido dessa crise profunda, né, que o país mergulhou aí, é exatamente a marcha golpista, aquela história do Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, esse mesmo que está aí na equipe do Bolsonaro, agora vai assumir a presidência do BNDES, tem todos esses fatores aí da conjuntura do golpe. Tem sim, o país vinha enfrentando bem as consequências da crise internacional, da grande crise deflagrada aí em 2007 e 2008. E aquela história, né, os efeitos da crise chegam no Brasil, aí o que os ex-presidentes Lula, aí na reta final do seu mandato, e a presidenta Dilma, o que eles fizeram? Procuraram criar mecanismos de defesa, né, do povo, né, do emprego, da renda, né, proteger o país, enfim, com políticas, né, públicas, políticas econômicas, nesse sentido. Aí foi que essa turma, não, a crise vai chegar, nós vamos ter que pagar esta crise, ou pelo menos pagar uma parte da crise. Essa direita brasileira nunca pagou por crise nenhuma. Sempre que teve alguma ameaça de crise, ela apelou para esses métodos aí que a gente viu. O método do golpismo foi assim em 64, né, para justamente entregar o país nas mãos dos grandes grupos econômicos. Enfim, eu quero até mostrar isso aqui para vocês. Já mostrei aqui há algum tempo esse livrinho aqui, o ABC do entreguismo no Brasil, né, como que eles fizeram aí o processo de entrega do Brasil durante o regime militar, algo que está sendo reeditado agora com aí o super-ministro da economia do presidente eleito Jair Bolsonaro. É preciso a gente entender a natureza sempre dos fenômenos, por que as coisas acontecem, não surgem assim do nada, né? Eu sempre digo aqui, procurar analisar, compreender, refletir sobre as coisas, né? Ter ideias, ter ideologia, né? Para a gente exatamente compreender os sentidos dos acontecimentos e não cair nessas esparrelas que tem por aí. Porque o que acontece? A mídia está fazendo oposição à oposição. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o sentido disso. Antes eu quero mostrar aqui também esse livro. Já há muito tempo eu mostrei ele aqui também. Aqui é uma tese de doutorado de um russo, que ele explica aqui, né, o passado e o presente do capitalismo brasileiro. O que é o capitalismo brasileiro, como ele se formou, né? E eu mostrei aqui, não faz muito tempo também, este livro primoroso do Nelson Werneck Sodré. Esse aqui, ó. Esse livro aqui é primoroso. A história da burguesia brasileira. Quem é a burguesia brasileira? Quem é a direita brasileira? A direita brasileira está aí. Eu quero comentar aqui, falei aqui que eu ia falar um pouco dessa situação, do sentido da marcha golpista. Tem dois editoriais, um do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, e outro do jornal Folha de São Paulo, que expressa isso claramente. É o ponto de vista da elite, da burguesia aqui, né, dos capitalistas brasileiros. É como eles veem a sociedade, né, eles veem de cima para baixo. Primeiro aqui o Estadão, que fala exatamente dessa questão da oposição. Evidentemente que eles pegam o PT, né, quer dizer, é a história, né, do PT, né, o PT é um acrônimo. Está aqui, nítido, no editorial do Estadão, quando diz aqui o título, oposição não é guerra. Aí diz que o PT e seus satélites partidários e sindicais, olha, PT e seus satélites, tudo que é de esquerda, progressista, democrático, patriótica, são os satélites do PT. É o petismo, o PT, né, o sentido de classe, o sentido ideológico, quer dizer, para eles a sociedade é isso, tem uma pirâmide, eles estão no pico da pirâmide, a pirâmide tem que se submeter a eles.
A história aqui, dos livros que eu acabei de mostrar aqui, esses livros mostram isso com nitidez, a chamada elite brasileira, as classes dominantes brasileiras, o pico da pirâmide. É um clube privado que nada na lama da corrupção, aí na superexploração da força de trabalho, das riquezas do país, em associação com esses grandes grupos econômicos, né? Os golpes na história do Brasil, né, sobretudo de 64, e esse agora de 2016, foram exatamente nesse sentido. Aí diz aqui que os PT e os seus satélites partidários e sindicais estão articulando um movimento de resistência, entre aspas. A implicância deles é com a resistência. Você não pode fazer resistência. Quer ver? Diz aqui, ó, ao futuro governo Jair Bolsonaro. A escolha da palavra resistência, repetida a exaustão pelos petistas. Sempre tem petista, como comunista, marxista. Por trás de tudo é epíteto. Acrônimos, no caso PT. Tudo aí, máscaras. E diz aqui que a palavra resistência, repetida a exaustão pelos petistas desde a derrota da eleição presidencial, não é casual. Trata-se de expressão cristalina da recusa do PT em aceitar a legitimidade da escolha democrática dos eleitores. É como se a eleição de Bolsonaro fosse uma declaração de guerra e sua posse na presidência a invasão de um exército inimigo. E se é de guerra que se trata, então tudo é considerado válido para sabotar esse inimigo invasor. Quer dizer, é isso aí, ó. A eleição do Bolsonaro diz aqui, né, como disse a presidente caçada Dilma Rousseff em evento na Argentina, a organização da resistência a Bolsonaro demanda construir uma frente democrática e popular. E para isso, entre aspas, a Dilma dizendo, a gente fará uma aliança até com o diabo para combatê-los. Ao admitir o Estadão, ao admiti-lo uma aliança até com coisa ruim, a quem, como se sabe, Dilma já invocou como parceiro preferencial do PT em campanhas eleitorais, mentira, não foi isso que ela falou. Então, uma mentira deslavada aqui, flagrante, para enfrentar a direita, o ditado do povo, né? Até com o diabo, não é o diabo deles, não é com eles, não é o diabo literal, que seria eles, na direita, essa elite brasileira, isso aí é o diabo, não é com eles, é o diabo que o povo fala aí, né? Que diabo é isso, essas coisas todas, foi esse sentido que ela disse. E aí diz aqui, a presidente caçada deixa claro que não haverá limites éticos ou morais para desestabilizar o próximo governo. Limites éticos e morais? O que tem a ver uma coisa com a outra? Quer dizer, quem faz oposição, resistência a esse clube privado de corruptos, de lavagem de dinheiro, de evasão de vida e tudo mais, quer dizer, não tem falta de ética combater, fazer resistência a esse tipo de gente? Aí diz aqui, tudo isso, é claro, vem revestido de um discurso que transforma Bolsonaro em ameaça à democracia e os petistas nos guerreiros que a salvarão do monstro fascista. Aqui tem, né, a linguagem hiperbólica que se chama, né, joga as coisas assim no abstrato, né, na fake news, no mundo fake. Quer dizer, o Bolsonaro transforma o Bolsonaro em ameaça à democracia. Se ele cumprir o que ele falou, então ele mentiu. É um mentiroso. Se ele cumprir o que ele falou, sim, ele é uma ameaça à democracia, à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, à nação, ao povo brasileiro, ao país. Diz aqui ainda que os petistas, quer dizer, veja aqui o que é epíteto. Os petistas, não são os petistas, são os democratas, os patriotas, né, os progressistas, quem defende o país e o povo efetivamente, quem traduz para o mundo político a ideologia do povo. Esses são os petistas, que salvarão a nação do monstro fascista. Salvou em outras circunstâncias, salvou na Revolução de 30, na Constituinte de 46, na Constituinte de 88, salvou esse monstro fascista, sim, da ditadura de 64, da ditadura de 37. Né? Aí prossegue nesse discurso o fato de que Bolsonaro se elegeu numa campanha limpa, limpíssima campanha do Bolsonaro, em que os eleitores puderam manifestar sua vontade sem qualquer forma de coação, não teve caixa 2, né, não teve a campanha midiática, teve sim, porque eles dizem, não, a mídia não apoiou o Bolsonaro, a Globo, não sei o que, apoiou sim. É que o Bolsonaro dá coice para tudo quanto é lado, né? Então, eles dizem, não, o Bolsonaro enfrentou a Globo, enfrentou não sei o quê, enfrentou a mídia, não sei o quê. Os cachorros loucos falam muito isso aí.
Né? Agora, a mídia fez o quê? Ataques em cima do Haddad, do Lula, do PT, da esquerda, né? De tudo que é patriota, progressista e democrático. Né? Fez um ataque ferrenho, né? Feroz, e, consequentemente, deixa o caminho livre. Né? Que é isso que eu falei aqui várias vezes. São duas vertentes da campanha da direita: a economia e essa falsa bandeira da moralidade da Operação Lava Jato. O falso combate à corrupção. Mentiraiada. Aí diz aqui, prossegue que o que importa é que o eleito, segundo advertem os petistas, instalará no país um regime de exceção assim que revestir a faixa presidencial. Sendo assim, como disse Dilma, é preciso desde já criar a resistência contra o Estado neoliberal e neofascista, entre aspas. A Dilma falou isso: Estado neoliberal e neofascista. É exatamente isso. É neoliberal e neofascista. O Estadão fica fazendo ironia aqui e tal, né? Fazendo o quê? Propaganda ideológica, manipulação ideológica. Apoiando quem? Bolsonaro. Olha aí, Bolsonaro tem ou não tem apoio da mídia? Claro que tem. Aqui é a oposição ao Bolsonaro. Ele sabe a força que tem a oposição. Né, o programa, o projeto de governo, o plano de governo Bolsonaro. É resistência, assim, que eles vêm para acabar com tudo, liquidar com tudo. E aí prossegue. Ao julgar pelo que se observa até aqui, o PT continuará a dar preferência ao diabo, em vez de unir-se a uma oposição civilizada. O que seria uma oposição civilizada? Deixar... Não, a gente pode entregar a Petrobras, pode entregar o Estado, pode entregar o orçamento, tudo nas mãos aí do mundo de Wall Street, dos lobos de Wall Street. A gente faz uma crítica civilizada. Ah, gente, não faz isso não, né? Pensa melhor e tal. Fica aí fazendo, a gente fica aqui criticando. É como eles faziam com o MDB na época da ditadura militar. É a mesma coisa. A oposição que eles querem é a oposição consentida, que não faça resistência. E assim o PT se arma para uma guerra, que a rigor é contra todos os brasileiros que ousaram não votar no partido, especialmente contra aqueles que preferiram Jair Bolsonaro. Nem é preciso dizer que tal comportamento nada tem de democrático e o que se espera é que seja repudiado por aqueles que pretendem fazer oposição honesta a Bolsonaro. Olha aí. Acabei de falar aqui da pesquisa do Ibope. A grande maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro foram enganadas, manipuladas. A eleição do Bolsonaro não foi limpa, senão pelo esquema de Caixa 2, pelo processo golpista, pela farsa do Mensalão, pela farsa da Operação Lava Jato, pelo estado de exceção criado pelo juiz Sérgio Moro junto com a sua turma lá na Operação Lava Jato. O Bolsonaro é fruto de tudo isso aí. Não tem nada de limpo aí. O que tem é sujeira. Sujeira tem de monte. A Dilma, eles não perdoam a Dilma. É impressionante. Eles não perdoam a Dilma. Que a Dilma ousou enfrentá-los. Fez aquela história lá do Joaquim Levy, que eu tenho falado aqui, né? Mas, na essência, ela mesma depois viu que tinha feito ali aquela história de tentar dar carne para um bando de piranha, um bando de cachorros loucos. Dá um pedacinho aqui de carne e tal, ver se acalma esses cachorros loucos. Caiu ali num certo conto do Vigário, mas de resto ela tem feito uma oposição, né, consequente, firme. Por isso que eles não perdoam. Né? E tentam aí falar que é isso, com o Lula eles tratam da mesma forma, né? Só que eles sabem que a Dilma está aí, né, falando, andando, foi na Argentina e tal. O Lula eles tiraram de circulação com essa infame condenação e prisão aí do juiz Sérgio Moro. Agora precisa ver como é que cala a Dilma, né? Se não puder calar de outra forma, eles tentam calar pela difamação. Esse demiurgo de jornalismo de esgoto aí, José Neumann e Pinto, por exemplo, que andou elogiando esse livro infame, esse livro esgoto do Hugo Studart sobre a guerrilha do Araguaia, que eu tenho falado aqui, faz um artigo, né, misógino, insinuando inclusive a morte da Dilma. Quer dizer, se ela morrer não vai fazer falta para ninguém, no linguajar deles, para eles, né? É um incômodo a menos para eles. Olha aí, até onde vai o demiurgo do jornalismo de esgoto. A barbaridade, isso é barbárie. Quando eu falo que... eu falei aqui do editorial do jornal O Globo sobre a história da Petrobras, né? Que eles estão entregando a Petrobras, preparando a Petrobras para a privatização, a privataria. É um linguajar rebaixadíssimo. Isso aqui, ó, editorial do
o jornal O Estado de São Paulo, rebaixadíssimo. É um linguajar típico de cachorro louco, mas isso aqui é para enfiar a goela abaixo dos cachorros loucos. Isso que eles andam falando por aí. É Lula ladrão, PT é isso, PT, 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 a corrupção, que não sei o que, não sei o que. Cachorros loucos. Completamente esvaziados de intelecto. Completamente esvaziados de comportamento humano, civilizado. A cabeça vazia, com a ideologia do diabo, aqui já que eles usaram o nome do diabo, é o diabo. O diabo operando na cabeça deles com esse linguajar aqui. É daqui que surgem os cachorros loucos, porque isso aqui, os editoriais, vão para as rodinhas aí da rataria pretoriana midiática, nas redes de rádio, televisão, nas colunas de jornais, revistas e etc. São os aparelhos ideológicos, vão para as seitas fundamentalistas, de vigaristas, da indústria do dízimo. São os aparelhos ideológicos trabalhando na cabeça do povo, enfiando goela abaixo na cabeça do povo a ideologia deles, a opinião deles. E diz que isso é opinião pública. Aqui é o exemplo do editorial do Estadão. Uma Folha vai no mesmo ritmo, no mesmo tom, comentando a entrevista que o Fernando Haddad deu para o jornal ontem, na segunda-feira. O título diz aqui, Haja Elite. Olha só como é a análise do pico da pirâmide, analisando toda a pirâmide. Nós estamos falando, vocês calem a boca. É isso que está dito aqui no editorial da Folha. Assim, ó, diz aqui a chamada, Haddad retoma o discurso petista anterior à eleição, que evita a autocrítica e esconde os reais motivos da derrota. A história da autocrítica que eu falei aqui, fazer autocrítica, não é assim, não é roubamos mesmo no mensalão, a farsa lá do mensalão, esquece. Nós estamos assumindo. E nós estamos assumindo também aí a farsa da Operação Lava Jato, que o Lula foi preso, que tem provas contra o Lula. Tá? Nós estamos assumindo. Essa é a autocrítica que eles querem, isso é rendição. Rendição. Esquece esse negócio de povo, direito do povo, de central dos trabalhadores, central sindical, movimento sindical. Esquece a CLT, esquece a Revolução de 30, esquece a abolição. Esqueça a República. Esqueça as constituições de 46, de 88. Esqueça tudo isso. Se rendam. E dizem que vocês roubaram mesmo lá do mensalão, que vocês roubaram na farsa da Operação Lava Jato, na farsa do mensalão. Prove. Prova. O resto é chorumela. É isso. Olha, isso é luta de ideias, luta de classes, luta ideológica. Luta do povo, a ideologia do povo contra esse clube de corruptos aí. Aí diz aqui a Folha, não há de ser fácil para um político o exercício público do desprendimento e da autocrítica diante do fracasso. Quando seu nome é Fernando Haddad e seu partido é o PT, a dificuldade apenas aumenta. É isso. Com tudo isso que eles fizeram, quantos votos? Mais de 47 milhões de votos teve a chapa aí da esquerda. Não é PT, é PT acrônimo, sempre digo. Isso é fracasso? Enfrentando eles, resistindo, fazendo a resistência. Fracassou? E por que eles conseguiram eleger o Jair Bolsonaro? É isso? Acabei de dizer aqui, por quê? Por que não impediram a reeleição do Lula em 2006, a eleição da Dilma em 2010 e a reeleição da Dilma em 2014? Por quê? Porque a democracia para eles... Qual era a popularidade do Lula, da Dilma, quando eles saíram do governo? Saíram. A popularidade da Dilma fez assim, ó, quando eles deflagraram a marcha dos cachorros loucos. A popularidade dela estava elevadíssima. Ganharia, sim, na democracia. Porque é isso. É a realidade se impondo pela vontade do povo, eles não conseguem ganhar nada. Na democracia eles não ganham nada. Porque é isso, vamos dizer, nós estamos no pico da pirâmide. Nós somos aqui do clube da corrupção, da lavagem de dinheiro, da sonegação de imposto, da indústria da maracutaia e tal. E nós vamos parasitar vocês todos aí, da parte de baixo da pirâmide. E vocês fiquem quietos. Não façam resistência, como diz aqui o editorial do Estadão. Prossegue aqui. A mania de colocar nos outros a responsabilidade pelos próprios erros, de dividir o país entre mocinhos e bandidos. Vocês calem a boca. Não vai dividir o país aqui entre... Nós somos os bandidos, vocês são os mocinhos, mas vocês calem a boca. Não fale isso pro povo, não.
de menosprezar a inteligência de quem votou no rival e de ignorar dados que contradizem suas teses, marca o candidato e a legenda derrotados em segundo turno em 28 de outubro. Né? É isso que eu falei aqui, quer dizer, eles esvaziam as inteligências, as ideologias, tiram o conteúdo humano das pessoas, o conteúdo civilizado, enfiam o lixo tóxico ideológico deles e diz que está menosprezando as inteligências. Onde tem inteligência nisso? Tem malandragem. É a história que eu sempre digo aqui do vendedor de bilhete premiado, do 171, né, do passador de cheque sem fundo. É o mesmo discurso. É isso aí, ó. Aí o sujeito pega, ganhei um checão aqui e tal. E sai pulando, dando pulo de alegria, achando que ganhou mesmo o cheque, ó. Isso é menosprezar a inteligência das pessoas e tal. Na fantasia, mais uma vez, recrutada por Haddad em entrevista a essa Folha, a elite econômica, ao despir-se de disfarces e mostrar sua verdadeira face, teria sido decisiva na eleição de Jair Bolsonaro. Haja elite para operar a façanha de conquistar 57,8 milhões de votos num país de vastos contingentes no máximo remediados. Nada das manipulações que eles fizeram, do terrorismo ideológico que eles fizeram, isso nada disso conta. O povo, 57,8 milhões de pessoas, mesmo sabendo, né, que a pesquisa aqui, vou até recuperar aqui os dados da pesquisa, que diz aqui que, pesquisa do Ibope, né, de outubro, que diz que apenas 37% dos entrevistados apontaram Bolsonaro como defendendo os interesses dos mais pobres em comparação a Haddad. 65% viam-no como defensor dos mais ricos. Pesquisa do Ibope de outubro deste ano. Agora, 58 milhões de pessoas resolveram, não vão votar nos ricos, no candidato que defende os ricos. Você é rico? Não, mas eu vou votar no candidato dos ricos. Tem lógica isso? Senão, pela manipulação ideológica, pelo terrorismo ideológico. Qual é a outra explicação para isso? Né, aí ainda prossegue aqui o editorial da Folha, dizendo que o eleitor brasileiro disse não ao partido associado ao maior escândalo de corrupção já descoberto no país. Olha aí. Lavajatismo puro, o espectro da Operação Lava Jato. Negou apoio à legenda, que não soube preservar a vida partidária das tribulações penais enfrentadas por seus maiores quadros e aceitou bovinamente ser comandado da cela de uma carceragem. Verborragia pura, mentiras, manipulações, escândalo de corrupção. Quem descobriu o escândalo da corrupção? A Operação Lava Jato, com a indústria da delação premiada, varrendo o Caixa 2 para debaixo do tapete. Onde tem verdade nisso? E aí tem a teimosia estratégica de nunca ter assumido responsabilidades pelo descalabro ético e material da gestão federal e de nunca ter se reformado de acordo com esta conclusão, esvaziou a credibilidade do ensaio de moderação lançado no segundo turno. Passada a eleição, o discurso de Haddad volta ao ponto em que estava antes dela. Dá a impressão de que a conversa de frente democrática era só truque para ganhar voto. As perorações acerca do neoliberalismo, entre aspas, sugerem que o ex-candidato e sua sigla continuam prisioneiros de rançosas teorias econômicas e conspiratórias. É isso, a resistência aqui, ó. Como foi feita a resistência ao longo da história, a resistência contra o escravismo, contra o colonialismo, contra a República Velha, contra os fascistas que não queriam o avanço do progresso social depois de 45, depois do fim do Estado Novo, a defesa da democracia até o golpe de 64, a resistência aos latrocidas de 64, ao neoliberalismo do Collor, do Fernando Henrique Cardoso. É isso, simples assim. Isso é ser conspirador, sabe o que está dizendo aqui, né, e ser defensor de teorias econômicas rançosas. É o que eu falo sempre aqui, né? Essa discurseira que tem de cachorro louco que tem por aí, surge daqui, emana daqui, né? No Brasil, as condições para antepor-se a um presidente recém-impossado, legitimado pelo voto, pisotearam a Constituição, prenderam o Lula, fizeram tudo o que eles fizeram, nesse nojo, no mínimo nojento que eles fizeram, né? Tudo isso, né? Tudo é legítimo, legitimado pelo voto. São áridas como regra. Sem um diagnóstico realista dos motivos da derrota, será difícil oposição eficaz.
É isso que eu falei, diagnóstico realista é se render. Não, vocês estão certos, vocês continuam aí dirigindo, roubando o povo, sonegando imposto, lavando dinheiro, mantendo o povo escravizado. Esse é o diagnóstico realista que eles querem, né? É isso, é só pegar aí algumas coisas na formação do novo governo que a gente vê o retrato fiel de tudo isso. A Operação Lava Jato, por exemplo, no Ministério da Justiça. Tem aí no próprio painel da Folha, né, que fala que os especialistas estão reagindo a esta formação da equipe pelo ministro indicado Sérgio Moro, de combater só o crime organizado, corrupção, lavagem de dinheiro, estacar a lavagem de dinheiro, porque aí está a politicagem. Eles não estão interessados em combater a criminalidade, a escalada da violência, porque isso tem fundo social. Na lavagem de dinheiro, entre aspas, no combate à corrupção, entre aspas, aí eles podem fazer a politicagem que eles fizeram aí ao longo de toda a existência da Lava Jato e fizeram ao longo da existência da farsa do Mensalão. Esse é o sentido. Estão dizendo, mas e o problema aí da segurança pública? A violência que campeia pelo país? Não, isso aí não precisa. Queremos saber disso aí não, nós queremos saber de lavagem de dinheiro, de combater a corrupção, não sei o que, porque aí eles pegam quem eles querem. Também não estão interessados em fazer nada disso, senão não teriam varrido o Caixa 2 para debaixo do tapete ao longo da Operação Lava Jato. A história da Petrobras. Cadê a corrupção da Petrobras? É uma campanha violenta contra a Petrobras. Tem aí, por exemplo, a Folha hoje tem uma coluna dizendo por que a Petrobras tem que ser privatizada. O editorial do Globo, que eu comentei aqui recentemente, tem que privatizar, tem que privatizar, tem que privatizar. Para quê? Não é que tem padrinhos políticos, tem corrupção, não sei o quê. Como é a GM, a Ford, como é os grandes grupos econômicos aqui no Brasil? Não tem corrupção, são todos santos. Pegue os dados da Receita Federal para ver o que é a evasão de divisas, a lavagem de dinheiro, onde está a corrupção de verdade. Os grandes grupos econômicos privados que têm ativos, títulos públicos nas suas contabilidades, que dependem dos juros que são pagos aí pelo Estado, o assalto ao erário, ao orçamento público. Pegue tudo isso e compara com a gestão de qualquer estatal, onde tem mais corrupção. Fazer aí, né, como se diz, cara crachá, quem é mais corrupto, esses grupos econômicos ou uma estatal? Com todas as mazelas que a gente sabe aí do que é a direita, dos esquemas montados pela direita. O caso da Petrobras. Quem montou o esquema na Petrobras, eu tenho falado aqui reiteradamente, mostrado documentos. A direita é a privatização do Estado. Tomaram o Estado de assalto. Essas questões das dívidas. A dívida externa, por exemplo. Os latrocidas de 64, que fizeram a dívida externa para fazer o chamado milagre econômico. Para quê? Para concentrar riqueza. Isso aqui, ó. Está aqui, tudo aqui documentado nesse livrinho que eu acabei de mostrar aqui, ó. Documentado, não é proselitismo de Folha, de Estadão, de Globo, coisa do tipo. Documentado. E mostrei aqui em outras ocasiões também, falo sempre daquele livro A Mentira das Urnas. É como eles tomaram o Estado de assalto para privatizar o Estado. O Estado é um mero gerente. Um ente administrativo que administra o quê? O mundo do dinheiro, das finanças. O golpe foi dado para isso. Está aí, são duas coisas. Eu falei aqui e as coisas se concretizam. Não é que eu sou pitonisa, mãe de Ná, Nostradamus, não é isso. A gente vê as coisas e analisa. 2 superministros, 2 superministérios. Um do combate à corrupção, entre aspas, e o outro da privataria. Do mundo financeiro, de Wall Street, testa de ferro de Wall Street, as duas linhas de campanha da direita que eu falei que desde o início aí do processo de debate das campanhas eleitorais. Está confirmado. É isso. O fundo da questão, portanto, é ideológico. E é isso que a gente tem que ter em conta para fazer a resistência, sim, fazer a resistência ao que vem por aí. Muito obrigado pela atenção, espero a sua opinião sobre o tamanho do vídeo. Um abraço e até a próxima.